Ora, muito bem, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos continuar a nossa reunião desde a manhã. Doutora Lacerda Machado, bem-vindo à Comissão. Trata-se de uma audição a requerimento da Iniciativa Liberal, com a deliberação da Comissão, no âmbito das conclusões da IGF, nomeadamente sobre o negócio da TAP SGPS na aquisição da atual TAP Manutenção e Engenharia Brasil S.A., aos pagamentos efetuados ao mesmo entre 2007 e 2020 e ainda com a TAP SGPS. É assim que reza o título do requerimento apresentado e que foi aprovado. Estávamos aqui a conversar ligeiramente sobre o modelo e a grelha, que é de conhecimento de todos, portanto vamos começar os nossos trabalhos. Quem inicia é a Iniciativa Liberal, que foi o requerente, e dispõe para o efeito de 4 minutos mais 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Dr. Diogo Lacerda Machado, muito obrigado por ter aceitado estar aqui conosco hoje. Eu vou começar por fazer aqui uma breve cronologia para nos ajudar a nós e a quem nos segue lá em casa, mas eu diria que, sobretudo, a nós. Portanto, a TAP decidiu, enfim, a sua administração decidiu comprar a Varig e, com a companhia aérea, também a operação da engenharia e manutenção. Depois, 7 de novembro de 2005, a TAP fez um consórcio com a empresa Geocapital, o Dr. Diogo Lacerda Machado era advogado, e constituiu-se aqui uma empresa, então, em que a TAP ficaria com 15% da participação social e a Geocapital com 85%, e procedeu-se, então, à aquisição da Varig e da VEM por um total de 62 milhões de euros, sendo que a Geocapital entrou com cerca de 21 milhões de dólares para concretizar esta operação. Depois, mais tarde, em janeiro de 2007, a Geocapital propõe renegociar aqui a parceria e definir aqui, enfim, uma estratégia conjunta, sendo que tal proposta foi recusada pela TAP, sem que tenha havido, assim, propriamente qualquer explicação. Segundo o relatório do IGF, estamos a basear no relatório do IGF, que não foi apresentada a proposta, não foi apresentada à tutela, nem ao acionista, nem à par pública, e, enfim, isto para nós gera aqui alguma incredulidade, porque se esperar-se-ia isto de uma mercearia familiar, em que depois as coisas se resolvem ao jantar, não de uma empresa com a dimensão da TAP. Posteriormente, em fevereiro de 2007, a TAP decide adquirir a posição da Geocapital, não se percebe porque a Geocapital não quis acompanhar a proposta da TAP anteriormente apresentada, sendo que nesta operação houve aqui um prémio de 20% sobre o valor que tinha sido avançado pela Geocapital. Ou seja, a Geocapital entrou com 21,1 milhões de euros e, passado sensivelmente ano e meio, sai com uma valorização de 20% e com cerca de 25 milhões de dólares americanos. O relatório de IGF, e já agora nós também, colocamos em causa a racionalidade económica disto, sobretudo porque, pelo que vem a seguir, foram os resultados financeiros desastrosos da operação de engenharia e manutenção no Brasil. Depois, entre 2007 e 2023, a TAP teve de conceder vários suprimentos à VEM, porque a VEM era efetivamente um buraco negro, e aliás explica grande parte da situação que a TAP SGPS foi deixada. Estamos a falar de cerca de quase 600 milhões de euros até ao final de 2023 e no total, na verdade, se somarmos todas as capitalizações, estamos a falar de 809 milhões de euros a título de suprimentos. Este dinheiro foi avançado pelo acionista, o acionista somos todos nós, são os contribuintes portugueses. Deste montante, enfim, apenas curiosidade, 248 milhões de euros avançados por governos PSD e os 440 avançados por governos do Partido Socialista. No meio de tudo, e era uma pergunta também que lhe vamos deixar, o Dr. Diogo Lacerda Machado tornou-se o administrador da VEM e disse nesta comissão que, em maio de 2023, que este foi o melhor investimento da TAP em 50 anos. Ora, perante isto, há aqui um conjunto de questões que importa colocar. Primeiro, qual foi exatamente o envolvimento do Dr. Diogo Lacerda Machado na criação da Reaching Force e, posteriormente, na aquisição da VEM e da Varig, ou seja, no sentido em que assessorou a operação, ou mais do que isso, de certa forma,
trabalhou conjuntamente no sentido da decisão estratégica, mais do que assurar a decisão já tomada, se contribuiu para a tomada de decisão? Essa é a minha pergunta. Quando é que se tornou administrador da VEM e até quando é que esteve no cargo? Também importa perceber exatamente porque que a TAP não aceitou a proposta da Geocapital e porque é que não foi informada a tutela, porque é que não foi informada a par pública. Já agora também, a título de transparência, qual era o salário anual do administrador, enquanto administrador da VEM? É uma questão que é relevante, dado que a empresa foi depois incorporada na TAP SGPS e, portanto, enfim, como era advogado na Geocapital, depois transitou para a VEM, é importante clarificar os termos desta relação. Depois, também perguntar como se sente, por ter feito parte de uma administração que literalmente fez desaparecer 700 milhões de euros dos contribuintes portugueses num mau negócio. No final disto tudo, eu acho que importa também perguntar e ouvir a sua opinião, e termino, Sr. Presidente, se lhe parece, em retrospectiva, que o Estado é competente para gerir uma companhia de aviação. O Estado português, bem dito, porque quando a TAP era pública correu mal, quando a TAP foi nacionalizada correu mal, enfim, é um buraco. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E então, para responder, Dr. Lacerda Machado, são os 5 minutos correspondentes. Faz favor. Muito bem. Sr. Presidente, senhoras, não há nenhuma senhora, senhores deputados, eu agradeço, em primeiro lugar, a possibilidade de dirigir à Assembleia. Eu vi aqui sempre, no cumprimento de um dos meus elementares deveres cívicos, como quando aqui fui eleito há 30 anos para ser membro do Conselho Superior da Magistratura, quando aqui vim inúmeras vezes a esta sala, designadamente quando fui Secretário de Estado da Justiça e tive a honra de servir no Governo do país, ou quando aqui tomei posse como membro da CAD, da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, onde estive 6 anos, sentado, aliás, ao lado de uma ilustre personalidade, que era o Dr. Luís Montenegro, e deixei evidência na CAD das minhas posições muito vincadas a favor da transparência na esfera pública e do princípio da administração aberta. E, portanto, virei aqui, estarei sempre disponível para vir à Assembleia da República, prestar esclarecimentos, informações, tudo o que for entendido. Assim fiz no dia 27 de abril de 2016 e nos dias 9 e 11 de maio de 2023, a última das ocasiões, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a tutela da gestão política da TAP. E, respondendo ao Sr. Deputado e agradecendo a formulação das perguntas, começo pelo fim, ou melhor, pela penúltima pergunta, se tive salário enquanto fui administrador da VEM, o salário foi 0. Eu era administrador não executivo e, portanto, não fazia o menor sentido que tivesse salário. E era administrador não executivo apenas para acompanhar um investimento financeiro feito pela Geocapital. Eu disse aqui 2 vezes nesta Assembleia e, portanto, vou-me reproduzir para facilitar e a benefício de ilustração exatamente isto. Poderei esclarecer as senhoras e os senhores deputados sobre os contornos desse negócio, da VEM, e da intervenção que nele tive. Mas devo desde já referir que resultou de uma iniciativa da TAP e do seu Conselho de Administração e que o investimento na VEM, Varig Engenharia e Manutenção, e Varig Log, Divisão de Carga Aérea e Logística, que tem uma frota de 6 aviões, foi apresentado como um meio para a posterior aquisição da própria Varig, o que permitiria posicionar e afirmar a TAP como principal transportadora aérea do tráfego entre o Brasil e a Europa. Disse também, em 2 ocasiões, que a Geocapital se assumiu nesse projeto como investidora financeira em paralelo com o BNDES, Banco de Desenvolvimento do Brasil, que foi quem facultou os outros 41 milhões de dólares, e ainda disse também, com importância especial, que a Geocapital se retirou e foi reembolsada sem qualquer mais-valia
o prémio e nas exatas condições inicialmente acordadas e contratadas com a TAP, depois de malograda a possibilidade de aquisição da Varig. Eu creio que, repetindo pela terceira vez o que acabei de dizer, é boa parte da resposta às perguntas que o Sr. Deputado fez o favor de me colocar. O início da conversa sobre a possibilidade da Varig, e talvez valha a pena as pessoas saberem, que o engenheiro Fernando Pinto e os outros 3 administradores brasileiros que preenchiam a administração da TAP, que tinha 5 pessoas, executiva, tinham vindo da Varig, e o engenheiro Fernando Pinto tinha 27 anos de Varig, tinha saído em ruptura com o acionista único, Fundação Ruben Berta, exatamente porque apresentou um plano de reestruturação e relançamento da Varig, que o acionista único, Fundação Ruben Berta, controlada pelos trabalhadores da Varig, enfim, levaria aqui muito tempo a explicar tudo isso, disseram que não aceitavam. O engenheiro Fernando Pinto, o Dr. Michael Connolly, o Dr. Luís Mor e o Dr. Manuel Torres saíram da gestão da Varig e foram recrutados no âmbito do que foi o primeiro processo de privatização da TAP, fracassado, em que apareceu como candidato à Swissair, hoje é só Suíço, não é a mesma coisa, perdeu o Air, é outra companhia, que estava antes do tempo a iniciar o processo de consolidação, que vem acontecendo há 25, 30 anos, e que tinha acabado de comprar a Sabena belga, que faliu conjuntamente com a sua controladora Swissair. E, portanto, vieram no âmbito desse processo de recrutamento, escolhidos no tempo em que o então Ministro Jorge Coelho fez saber que tinha acabado o tempo dos comissários políticos curiosos e amadores na administração da TAP. Queira terminar, Sr. Doutor, por favor. E, portanto, para terminar, eu diria, o meu envolvimento foi essencialmente como advogado na altura, como expliquei, mas, sobretudo, de maior importância, nunca a Geocapital, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, e que estará no relatório, com o qual eu discordo absolutamente, avanço já, a Geocapital jamais propôs qualquer renegociação do que quer que fosse, nem tinha que propor. A Geocapital era uma financiadora. A decisão, a condução estratégica de tudo foi da administração da TAP. A Geocapital foi desafiada a ajudar a TAP a criar condições económico-financeiras para fazer aquele investimento, o melhor dos últimos 50 anos, e que em boa parte explica o que é hoje a TAP. Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos agora ouvir o grupo parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Pedro Coimbra. Sr. Deputado dispõe de 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Dr. Diogo Lacerda Machado, antes de mais cumprimentá-lo, dar-lhe as boas-vindas, não o via desde a Comissão de Inquérito em que esteve presente, há pouco referiu. Queria saudá-lo e agradecer o facto de estar aqui connosco uma vez mais. Antes de irmos ao tema em concreto, antes de lhe colocar uma questão que gostaria de ouvir a sua opinião, eu queria, antes de mais, referir que o relatório da Inspeção-Geral de Finanças merece-nos toda a credibilidade. Isto até a propósito de algumas observações que nesta Comissão foram feitas recentemente. A Inspeção-Geral de Finanças é uma entidade credível, é uma entidade que há muitos anos nos habituou a elaborar relatórios nas mais diversas circunstâncias que são pilares fundamentais do ponto de vista da análise, do ponto de vista da argumentação. Podemos, naturalmente, discordar neste ou naquele ponto, isso não está em causa. Podemos e devemos contra-argumentar neste ou naquele ponto. Seguramente que neste ou naquele ponto poderá haver erros, poderá haver omissões. No entanto, isto não descredibiliza a IGF e não descredibiliza qualquer relatório que a Inspeção-Geral de Finanças possa elaborar, como foi o caso, ou como é o caso em apreço. Dito isto, também queria dizer o seguinte. O requerimento que nos trouxe a Iniciativa Liberal é, sobretudo, ou tem como finalidade, sobretudo, desviar a atenção daquilo que é essencial. O relatório da auditoria da IGF foi presente, inclusive, ao Ministério Público e traz-nos, seguramente, a Justiça fará o seu caminho, a Justiça fará, naturalmente, a sua análise, a sua apreciação, mas é legítimo
levantarem-se questões importantes, até do ponto de vista da legalidade de todos os procedimentos que ali estão relatados. E, portanto, há aqui questões absolutamente estruturantes e absolutamente relevantes que devem ser objeto de um cabal esclarecimento público e sobre os quais, naturalmente, a Justiça, o Ministério Público, se irá debruçar, porque foi por isso que o relatório também lhes foi enviado. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal fez aqui uma cronologia dos acontecimentos, não abordou um, que até era nesse seguimento que eu lhe queria colocar uma questão, e não abordou a cronologia do momento da privatização da TAP, feito pelo governo do PSD, liderado por Pedro Passos Coelho, e que tinha como secretário de Estado, na altura, hoje, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. E essa foi uma privatização feita em 2015, já que muitas vezes o referimos, em 2015, à pressa, num vão de escadas, no escuro, quando já se sabia que o próprio Governo não iria continuar em funções. E, portanto, no meio dessa apressada privatização, ficámos a saber que houve um compromisso da Atlantic Gateway em capitalizar a TAP. Não podia ser de outra maneira, dadas as circunstâncias da privatização e dadas as circunstâncias que a empresa vivia. E que essa capitalização seria feita através de prestações suplementares de capital, o que também faz sentido, o que é lógico. Ficámos a saber, não nos surpreendeu, mas ficámos a saber, pelo próprio relatório da auditoria e por aquilo que foram as declarações do Sr. Inspetor-Geral, Ferreira dos Santos, que aqui nos disse, não nos surpreendeu, mas disse, e o Sr. Doutor também já se referiu a isso, a esta matéria, na Comissão Parlamentar de Inquérito. E vou ler. Que as prestações suplementares de capital, no valor de 226,75 milhões de euros, foram provenientes dos fundos obtidos por David Neilman, junto da Airbus, ou seja, como contrapartida da aquisição de 53 aeronaves. Ora, naturalmente, foi esse o modelo encontrado pelo acionista para recapitalizar a TAP como era previsto. O Dr. Diogo Lacerda Machado referiu-se na CPI a este acontecimento, como, vou também citar, que na noite de 12 para 13, esta TAP também toma decisões muito importantes durante a noite. Foi a privatização e foi também a recapitalização. Na noite de 12 para 13 de novembro de 2015, os fundos entraram na TAP sob a forma de prestações acessórias e assim passaram a ser contabilisticamente fundos próprios da empresa. Salientou que foi uma vantagem para a TAP e para o Estado. Fim de citação. Sr. Doutor, a questão que coloco é a seguinte. Não há dúvida que os fundos entraram na TAP. Mas a questão que tenho para lhe colocar é se aquilo que faria sentido não seria o investidor, o acionista, recapitalizar a TAP com fundos próprios e, posteriormente, sim, solidificar com os fundos Airbus, depois fazer um negócio com a Airbus de consolidar as contas da TAP com a aplicação destas verbas dos fundos da Airbus. Parece-me que isso é que teria sido lógico no negócio. E penso eu que terá sido esse o espírito até do Governo de então, quando assinou a privatização da TAP. Seria isso que faria sentido, apesar das cartas de conforto também, falámos disso na Comissão de Inquérito, na Comissão Parlamentar de Inquérito, também haveria umas cartas de conforto assinadas pelo Sr. Secretário de Estado na época, atualmente Sr. Ministro das Infraestruturas, umas cartas de conforto assinadas pelo Sr. Ministro, na altura Secretário de Estado, Miguel Pinto Luz, a garantir o negócio. De todo modo, aquilo que me parece que fazia sentido era o acionista recapitalizar a TAP através de prestações suplementares de capital próprio e depois sim, depois do negócio feito, então consolidar essa posição com os fundos da Airbus. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Está entendida a questão e agora pedi ao Dr. Lacerda Salles então que pudesse responder às questões. Diga. Mas explica isso depois. Machado. Peço desculpa, sim. Faz favor, são 6 minutos. Também não é assim tão grave, nem foi por... Não. E não é sequer a primeira vez, Sr. Presidente, portanto, desse ponto de vista... Muito bem. Sr. Deputado, gosto em reencontrá-lo, pelo menos desde esse dia 11 de maio
de 2023. O relatório da IGF, a Inspeção-Geral de Finanças, como instituição, merece-me todo o respeito. Todo. E cumpre uma função essencial e, portanto, eu não ponho sequer em causa o juízo da Inspeção-Geral de Finanças naquele relatório número 52 de 2004, nos exatos termos do perímetro da indagação que fez. É o que eu tento explicar, e creio que a TAP também, algumas pessoas, há muitos anos, expliquei naquele inquérito criminal que pendeu durante, creio que, 13 anos, sobre este assunto da aquisição da VEG, onde fui ouvido como testemunha e como, enfim, agora de vez em quando há assim umas qualificações um pouco estranhas e à margem do processo penal, isso agora não importa para o caso, e que foi arquivado. E, portanto, esta remessa para o Ministério Público, eu acho que vai direita a esse inquérito, às conclusões vertidas, provavelmente reabrirão. Estamos a falar de um assunto com 20 anos. 20 anos. E isso não é seguramente pouco. Não creio, do que li, que haja absolutamente nada de novo, nem nas conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, nem no relatório da IGF. Mas nenhuma observação quanto ao presente. Agora, o que eu digo, e repetirei, e outros, como aquele crítico acérrimo de todas as administrações da TAP desde sempre, Sérgio Palma Brito, escreveu no Público, no dia 23 de abril de 2023, esta coisa elementar, que é o Acordo sobre Serviços Aéreos entre Portugal e o Brasil, é aprovado pela Assembleia da República em 2003. E aqui a cronologia é muito importante. E pelo Senado Federal somente em 2007. Deve ser o mais desequilibrado acordo da história da aviação civil. Diz-se fruto de acordo político entre José Sócrates e Lula da Silva, com o compromisso da TAP manter a manutenção no Brasil, e depois diz ele, sem este acordo, a TAP não seria o que é hoje, justiça seja feita. Entendamos, foi este investimento que fez da TAP uma multinacional, foi este investimento que permitiu que a TAP tenha hoje uma quota de mercado absolutamente anormal no tráfego entre o Brasil e a Europa, que é, aliás, o que justifica, em larga medida, o interesse dos grupos de aviação que querem tomar participações na TAP. E há semana e meia, o Sr. Primeiro-Ministro, ao lado do Presidente Lula da Silva, referiu-se no fim da 14ª Cimeira Luso-Brasileira ao caráter absolutamente estratégico das ligações que a TAP assegura entre o Brasil e Portugal. Eu também disse aqui, a TAP já voava para o Brasil antes deste negócio, começou a fazer em 1961, o voo da amizade que ligava Lisboa ao Sal, ao Recife, mas se olhar como deve ser para o que se passou a partir daqui, a diferença é absolutamente radical. Insisto, foi o melhor investimento estratégico decidido pela administração da TAP, não por mim, nem contribuí para isso, portanto o mérito não é meu, e que hoje explica o que é a TAP e é provavelmente o seu mais importante valor como companhia aérea. Sr. Deputado, relativamente à Comissão de Inquérito, eu respondi aquilo que sabia e sei, e o que é facto é que, depois de virmos a saber que os fundos teriam origem num acordo entre o Sr. David Neeleman e a Airbus, e eu acrescentei outra coisa, só mesmo o Sr. David Neeleman é que conseguiria fazer um acordo daqueles com a Airbus. Ninguém mais provavelmente conseguiria que a Airbus arriscasse avançando dinheiro para a Atlantic Gateway, entendemos. O Sr. David Neeleman é o responsável pela entrada da Airbus no mercado norte-americano, quando a JetBlue, que ele criou de raiz, encomendou aviões Airbus, e isso fez a diferença. Hoje, a Airbus tem tantos aviões nos Estados Unidos quanto a Boeing, e dobrou, aliás, a sua quota de mercado global. E, portanto, agora o que eu digo, disse e mantenho, do ponto de vista da TAP, aquilo era equity, eram fundos próprios,
E, portanto, o próprio Tribunal de Contas, quando faz o seu primeiro relatório de apreciação, nem sequer suscita dúvida de espécie nenhuma. A questão é a montante, a origem dos fundos, a bondade do acordo que o Sr. David Neeleman fez com a Airbus. E já agora deixe-me dizer, também o afirmei, aquilo que correspondeu à encomenda daqueles aviões, como eu próprio cuidei verificar, depois com o engenheiro Fernando Pinto, tem absoluta bondade técnica e a escolha económica e financeira é irrepreensível. E, portanto, como eu disse também, factualmente, as prestações acessórias suplementares, que só podem ser devolvidas se o balanço da companhia o permitir, como eu disse, nem sequer se perfilaria no horizonte de tal possibilidade até ao dia em que a TAP passe a ser uma companhia rentável e, eventualmente, com a célebre operação de bolsa que está cogitada. Obrigado. Muito bem. Dr. Lacerda Machado. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Gonçalo Lage, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o nosso convidado, Dr. Lacerda Machado, agradecer muito a presença aqui hoje. Nós todos, como todos sabemos, este assunto e o assunto da TAP, como diz até o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, é um assunto que move paixões e, portanto, move-nos a todos já há muitos anos, mas com particular destaque os últimos anos, enfim, pelas razões que nós conhecemos. E, neste tema dos últimos anos, era também importante aqui agradecer a sua resposta, porque o Partido Socialista continua a insistir na tese do pelo do cão e do cão, e eu creio que o Dr. Lacerda Machado já explicou de uma forma bastante clara que se já quase não havia cão, também não havia pelo, não é? E o Partido Socialista continua agarrado de repente a tentar ver se sai algum pelo que os possa ajudar nesta argumentação absolutamente estéril, que já não tem qualquer aderência, nem a própria IGF, pasme-se, nem a própria IGF já sequer conseguiu seguir esse caminho, mas pelos vistos o Partido Socialista continua a querer segui-lo. Mas falando no tema que nos traz aqui hoje, que é precisamente este no relatório da IGF, nós percebemos que a empresa teve nos últimos anos um conjunto de desenvolvimentos, enfim, desde a lógica da privatização em 2015, onde permitia finalmente que a empresa pudesse vir a ser privada e que ficou com 66% e que o Estado poderia vender o restante com um conjunto de puts e de calls que permitiriam exercer essas mudanças de capital. Mas depois, em 2016, houve um volte-face, não é? Em 2016 houve um volte-face, foi uma negociação de voltar a renacionalizar a empresa para passar a existir uns 50% da participação pública, e aí creio que o Dr. Lacerda Machado teve uma participação bastante grande, precisamente para permitir que neste caso, o Estado ficasse com 5% dos direitos, creio eu, e 95% destes direitos junto dos privados, dos direitos económicos da própria empresa. E, portanto, eu gostaria de pedir que nos pudesse explicar um bocado qual foi o racional da empresa voltar aos 50-50, e depois também gostaria que nos pudesse explicar a seguir, em 2021, qual foi também o racional para a empresa passar a ser 100% pública, porque aí há um conjunto de dúvidas que estão aqui elencadas no relatório e que nos trazem muitas dúvidas, porque, enfim, fala-se num valor que foi apurado de 55 milhões de euros. Eu não sei se o Dr. Lacerda Machado esteve presente em alguma reunião, se esteve presente em alguma negociação, que reuniões é que teve ou não na altura com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, porque o Sr. Ministro, hoje deputado Pedro Nuno Santos, na altura chegou, como nos parece, a este valor de 55 milhões de euros, mas sem que haja nenhuma transparência neste processo. Eu diria que aqui, ao contrário do que disse o Sr. Deputado, que foi à noite e às escuras, eu diria que aqui nem eletricidade, nem uma velinha sequer havia na mesa. Porque foi feito de tal forma que não existe um único documento de suporte. A DGTF não tem nenhum documento, o Ministério das Infraestruturas não tem nenhum documento, o Ministério das Finanças não tem nenhum documento, ninguém tem nenhum documento sobre isto. Mas conseguimos chegar a um valor de 55 milhões de euros. E a pergunta que eu lhe faço é se o Dr. Lacerda Machado, com a experiência e conhecimento que tem, que é muito e abundante e valioso de todo o setor e da própria empresa, como é que se acha que a empresa valia ou não 55 milhões de euros em plena pandemia, se foi adquirida pelos tais 10 milhões de euros, creio. Portanto, explique-nos o que é que aconteceu, como é que foram apurados estes valores, porque, na verdade, o que me parece é que estes valores foram encontrados numa negociação, se calhar também por base em WhatsApp, ou por base no telemóvel,
sendo o Sr. Newman o único acionista de uma empresa de aviação que foi remunerado no período de pandemia, que é para nós estranhíssimo. Depois gostaria de lhe perguntar também, ainda enfim, há bocado abordei a questão dos fundos Airbus, e na questão dos fundos Airbus, de certeza que o Dr. Lacerda Machado nos vai conseguir ajudar aqui a identificar como é que é possível um governo e um ministro que tem a tutela direta da empresa durante um período alargado de tempo, como foi o Dr. Pedro Nuno Santos, teve diretamente intervenção, enfim, no acompanhamento da empresa com esta participação dos 50-50, mas o que nos parece a nós é que o Dr. Pedro Nuno Santos passou como ministro pela tutela da empresa, saiu como ministro da tutela da empresa, hoje é secretário-geral do Partido Socialista, mas continua sem entender como é que foram lá parar os fundos da Airbus. E quando nós conseguimos chegar aqui, nós percebemos que houve uma guerra acionista que não foi positiva, não teve, na verdade, consequências positivas, porque creio eu, isto é uma interpretação minha, andámos aqui de alguma forma a querer forçar e a querer renacionalizar e a querer colocar do lado do Estado um conjunto de obrigações que antes não existiam, mas depois desta guerra toda chegamos a um relatório da IGF onde a própria tutela pública da altura nem sequer sabia como é que eram remunerados os administradores. E por essa pergunta que eu lhe faço, porque é outro dos temas que está no relatório da IGF, é que os administradores foram remunerados com base, pelo menos é o que está aqui escrito no relatório, com base em contratos de prestação de serviços, mas que esses contratos de prestação de serviços não tinham nenhuma aderência nem relação com o pagamento de vencimentos na própria empresa. E eu creio que neste momento o Dr. Lacerda Machado estaria na empresa a exercer funções e, portanto, o que eu gostaria de lhe perguntar também é que no que diz respeito aos contratos de prestação de serviços dos administradores, se o Dr. Lacerda Machado tinha conhecimento deles, sabia como é que funcionavam e o que é que eles estavam, na verdade, a remunerar. Porque parece-nos para nós que uma empresa que está neste momento e que estava sob tutela pública, como é que esta empresa e a tutela e a própria tutela em si não sabe de que forma é que eram pagos estes valores. E depois, para terminar, Sr. Presidente, já não tenho mais tempo, mas gostaria também de perguntar ao Dr. Lacerda Machado se acha que neste momento qual é que seria, na sua visão, o melhor caminho que pudéssemos, nesta altura, seguir para que a empresa pudesse vir a ser privatizada com sucesso novamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Lacerda Machado, então, para responder, são os 6 minutos. Aproxima um bocadinho mais o microfone, está-me a dar sinais por causa da gravação, quero que isso está mais próximo. Julgo que assim deve estar. Obrigado, faz favor. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostei de encontrar as suas perguntas. Sobre a transação dos 55 milhões, não tive nenhuma intervenção, não faço ideia de qual tenha sido o racional, não consigo dizer-lhe mais do que isto. Sobre o racional da reconfiguração, fui eu que arranjei esse nome, quando, sob a responsabilidade política do Ministro Pedro Marques, me foi pedido para abrir no dia 17 de dezembro de 2015 uma negociação com a Atlantic Gateway. O racional de configuração advém das posições públicas do candidato a primeiro-ministro e que veio a ser Dr. António Costa, que repetiu incessantemente durante a pré-campanha e a campanha eleitoral em 2015, que era contra a privatização do controlo da TAP. E repetiu depois das eleições, naquele grande período de tempo que mediou entre 4 de outubro, dia das eleições, e 26 de novembro, ou se quiser, no dia 12, a noite de 12 para 13 de novembro de 2015, repetiu várias vezes que um governo que nem sequer era um governo de gestão, que era um governo cujo programa tinha sido chumbado nesta Assembleia, desprovido da legitimidade constitucional e legal própria para a circunstância, era o entendimento, repetiu que não ia precipitar a privatização, que se não estava fechado o processo de privatização que foi aberto um ano antes, só se fecharia muito depois, com várias das operações que o próprio diploma de enquadramento estabelecia, e repetiu incessantemente que o Governo devia abster-se, devia aguardar pelo novo Governo, que logo decidiria
dir-se-ia, aquilo que veio a resolver, que foi abrir um processo, dentro do processo de privatização, de negociação com o candidato interessado e levar a que o modelo final correspondesse exatamente àquilo que foi sendo defendido pelo então Primeiro-Ministro a partir do dia 26 de novembro, António Costa. Se quiser, eu aí, ao contrário do que se deu na VEM, tenho alguma responsabilidade, porque durante anos fui eu que fui aconselhando o Sr. Dr. António Costa, líder da oposição neste tema, e eu creio que disse aqui na Comissão de Inquérito, e no dia 9 de maio, seguramente, de 23, no dia 3 de dezembro de 2013, eu passei a tarde na TAP a dar o meu testemunho do passageiro mais frequente nas linhas da África da TAP, nos 3 anos anteriores, a pedido do engenheiro Fernando Pinto, e depois foram-me feitas perguntas pelas pessoas, os quadros superiores da TAP, sobre o que eu próprio entendia, e a conclusão foi: a TAP tinha um problema dramático, que era, não tinha a menor possibilidade de competir, não tinha um cêntimo de capital desde 1998. Outro erro que por aí andou: o Estado português não injetou nem um cêntimo na TAP entre 1998 e o dia 11 de julho de 2000, e foi a última a ser ajudada, a última companhia a ser ajudada em pleno Covid. Mas, e eu acabei a dizer que entendia, respondendo, aliás, a pedido do próprio engenheiro Fernando Pinto, que a solução era a privatização até 49%, para garantir um encaixe de pelo menos 300 milhões de euros, que asseguraria a capacidade económico-financeira para renovar a frota, finalmente ser competitiva e, vejam, explorar ainda mais a extraordinária capacidade que tinha na ligação com o Brasil e a Europa. Às vezes as pessoas não têm noção, a TAP tornou-se uma multinacional. A maioria dos seus passageiros não tem origem nem destino em Portugal. E foi isso que fez dela uma multinacional. E foi isso que fez o hub de Lisboa. E é isso que justifica o interesse que a TAP suscita bastante. E, portanto, aquilo que foi feito em 2015 e que teve, digamos, expressão no dia 6 de fevereiro de 2016, no memorando de entendimento, foi cumprir exatamente aquilo que tinha sido dito pelo até então candidato a primeiro-ministro, líder da oposição, Dr. António Costa. Os direitos económicos, eu diria, foi o salvar da face da Atlantic Gateway. Os direitos económicos não têm expressão. Consabidamente, neste mundo da aviação civil, ninguém distribui dividendos. Aliás, os investidores apostam na valorização das suas participações de capital. E os direitos económicos só tinham expressão em duas circunstâncias: distribuição de dividendos ou liquidação da companhia. E, portanto, foi uma maneira de salvar a face e acabaria e desapareceria naturalmente se e quando, como sucedeu, se abrisse o caminho para negociar o que era óbvio, a futura saída, se não da Atlantic Gateway, pelo menos do Sr. David Newman. É só conhecer tudo o que ele fez antes, extraordinariamente bem feito. O caminho sempre seria esse, e o projeto de transformação operacional da TAP, que eu, como Presidente da Comissão de Estratégia, comandava no sentido da verificação, estava a ser irrepreensivelmente cumprido. E agora vou fazer uma afirmação que sou eu que a faço. O valor extraordinário que a TAP hoje tem, vem designadamente desse projeto de transformação operacional, em que soube-se publicamente, a semanas do Covid, a TAP era avaliada em 1 bilhão de euros, em 1.000 milhões de euros. Portanto, o valor já lá estava, efetivamente. E o Covid veio interromper um percurso que, infelizmente, estava a correr bastante bem. Terminando, é isso? Ainda há a possibilidade. A questão da remuneração dos administradores da Atlantic Gateway, eu respondo de uma maneira muito simples. Nós, no Conselho de Administração, o Presidente Dr. Miguel Frasquilho, os outros membros, os vogais, que controlavam estrategicamente a TAP, ao contrário do que também se dizia, deixando que a gestão fosse uma gestão profissional, executiva. Sempre entendemos que as questões remuneratórias eram com a Comissão de Remunerações da companhia. E, portanto, nem nunca, até por ser
É assim o princípio da governança nos tempos que correm. Nunca nos debruçámos sobre essa questão. Muito bem, muito obrigado, Dr. Lacerda Machado. Vamos agora ouvir o Grupo Parlamentar do Chega e ao Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento e agradeço a vinda ao Sr. Diogo Lacerda Machado, mais uma vez, que nos cruzamos aqui e tenho que reconhecer novamente, o Sr. tem uma capacidade para falar imenso tempo, para cativar a plateia e para não responder efetivamente às nossas questões. Mas isso já tinha de ser elogio. Doutor, se me permite, eu vou fugir um bocadinho das questões que fizeram os colegas anteriormente, porque o que está aqui a ser falado desde o início da audição é um negócio que já foi amplamente discutido na Comissão de Inquérito. E o requerimento que a Iniciativa Liberal submeteu, e bem, tem a ver com a audição de várias personalidades a respeito do relatório da IGF. Ou seja, nós vamos focar-nos no relatório e não no negócio que todos nós sabemos que foi bem ou mal feito, que o Sr. esteve lá por via da Geocapital, a Geocapital ganhou muito dinheiro, a TAP perdeu, os contribuintes perderam, mas isso são outros 500. Agora, centrando-nos no relatório, eu já tive a oportunidade de dizer ao Sr. Diretor-Geral da IGF, o que é que eu acho sobre o relatório. E quando eu pego no relatório, que também não é muito extenso, são 36 páginas, para resumir um negócio desta dimensão, 36 páginas parece-me adequado. E quem assina o relatório, chefe de equipa com direção de projeto, tem um nome muito interessante. Filomena Maria Amaro Vieira Martinho Bacelar. E é importante pegarmos neste nome, porque é alguém que representou altos cargos na Metro do Porto, Águas de Portugal, Transtejo, Parque Expo 98, Doca Pesca e, imagine-se, Ana Aeroportos. Esta mesma chefe de equipa, com direção de projeto, esteve ligada ao caso SwissLeaks. O doutor deve-se recordar. SwissLeaks, em que na ficha de cliente desta diretora da IGF, no HSBC, surge uma empresa com um nome interessante, Burdell Investment Holdings Limited, nas Ilhas Virgens Britânicas. É verdade. Esta empresa, a Burdell, detinha outra que se chamava Search House, da doutora Ana Bruno, que, imagine-se também, tinha o seu nome relacionado com a maior rede de fraude fiscal em Portugal, o Monte Branco. Não tem nada a ver com o Primeiro-Ministro. Monte Branco, não é Monte Negro, Monte Branco. E a questão que se impõe é, qual é a credibilidade que eu posso dar a um relatório destes, quando alguém que tem um cargo de topo na entidade que zela, ou devia zelar, pelo cumprimento das obrigações fiscais em Portugal. Alguém que tem contas de 428 mil dólares americanos em paraísos fiscais, em seu nome, com uma empresa chamada Burdell Investment Holding Limited. Essa empresa detém a Search House, que, volto a dizer, o maior caso de ligação ao escândalo do Monte Branco, e assina um relatório da IGF que põe em causa um dos maiores, se não o maior negócio ruinoso para os contribuintes portugueses. Portanto, eu disse ao Sr. Inspetor-Geral de Finanças e digo ao Sr. Diogo Lacerda Machado que este relatório que aqui está para nós vale zero. Zero. Desde a sua concepção até a assinatura final, vale zero, porque não relata rigorosamente nada do que se passou no negócio da venda, a não ser o superficial. E desculpe, mas qualquer aluno do primeiro ano da faculdade sabe fazer um relatório destes. Qualquer aluno. Não é preciso grande estudo. E o Sr. Doutor, como prestigiado académico, há de compreender o que eu estou a dizer. E quando nós questionamos ao Diretor-Geral da IGF o porquê de não ir mais a fundo, responde que não tem meios, que não lhe permitem
inspecionar, averiguar, investigar altos cargos políticos. Então, se temos um órgão que cabe inspecionar e que esse órgão está na dependência direta do Ministro das Finanças, qual é a validade deste relatório? Para que é que serve? Isto foi um relatório, e o Sr. Doutor vai confirmar isso, certamente, vou concluir, Sr. Presidente, mas saberá que isto foi um relatório encomendado. E não foi encomendado pelos grupos parlamentares, foi encomendado pelo Governo do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, terminou o Sr. Deputado. Dr. Lacerda Machado, se quiser responder a algumas perguntas colocadas, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que não houve nenhuma pergunta, não sei se os comentários justificam. Antes de mais, gosto em reencontrar o Sr. Deputado Filipe Melo e do elogio meio desqualificado que fez no início, mas que aceito e agradeço. Não fazia a mais pequena ideia de quem é que assinava este relatório, confesso que nem vi, não faço ideia quem é esta senhora, não posso dizer mais nada sobre isto, não consigo mesmo, peço-lhe desculpa, mas não faço a mais pequena ideia. Mas posso aproveitar porque há pedaço, deixei escapar, aqui o Sr. Deputado fez-me uma pergunta sobre a minha opinião sobre a privatização da TAP. E o que eu achava, eu o que acho, com toda a franqueza, é que deve ser privatizada e rapidamente. Eu ajudei a recuperar os 50% para o Estado em 2016, o que se consumou no dia 30 de junho de 2017, porque a perspectiva do valor que a TAP tinha, e factualmente chegou a valer milhões em fevereiro de 2020, a 2 semanas e meia do primeiro caso de Covid que tivemos em Portugal, me levou, aliás, a achar que vendê-la por 10 milhões e 300 mil euros, como opção de compra de ficar com os outros 39% a 2 anos, pelo mesmo valor nominal e com um vago earn-out, isso sim era um brutal prejuízo para os contribuintes portugueses. E essa, portanto, a razão. Agora, que entendo que a gestão da TAP deve ser uma gestão privada, orientada para o mercado, nenhuma dúvida sobre isso. Muito obrigado, Dr. Lacerda Machado. Vamos agora iniciar a segunda ronda de perguntas, em que cada grupo parlamentar dispõe de 2 minutos. Começa, eu digo começa porque estou a presumir que todos se inscreverão para a segunda ronda. É? Também? Então, é exatamente o Sr. Deputado Pedro Coimbra, do Partido Socialista, que inicia. Quando estiver pronto, Sr. Deputado, faz favor. Estou prontíssimo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dr. Diogo Lacerda Machado, eu não sei se a TAP foi adquirida com o pelo do cão, com o pelo do gato, com cascas de amendoim, não sei. Mas gostaria de apelar à sua capacidade de síntese para tentar descrever a entrada dos fundos Airbus como prestações suplementares do acionista na TAP. E até vou ajudar com duas citações importantes. O Dr. Sérgio Monteiro disse, e vou citar: se foi um rapel comercial, isto é, um desconto por compra em quantidade, então o desconto é da TAP e não do acionista que os entregou como prestações. O Dr. Pires de Lima caracterizou-os da seguinte forma, eu vou também citar: se foi um cash credit da Airbus, como se diz em linguagem popular, um crédito, é V de volta, citação, da própria TAP e não do acionista. Fim de citação. Portanto, Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado, os fundos da Airbus foram desta forma descritos pelo Dr. Sérgio Monteiro e pelo Dr. Pires de Lima, como não sendo capitais do acionista, mas sendo capitais da própria TAP, ou sendo um desconto da própria TAP. Como é que o Sr. os caracterizaria? Muito obrigado.
Muito bem, está colocada a questão. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Ventura. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Diogo Lacerda Machado, obrigado por ter vindo e por prestar mais uma vez a esclarecimento. Tentarei ser objetivo, tendo em conta duas afirmações suas na última Comissão Parlamentar de Inquérito e repetidas hoje. A primeira tem que ver com esta frase em que diz: foi reembolsado sem qualquer mais-valia ou prémio. O relatório diz que a cedência da posição da GO Capital correspondeu a uma transferência de 21 milhões de dólares mais 4 milhões de dólares. Portanto, existe aqui uma dúvida. E a primeira é a seguinte: estes 4 milhões de dólares a terem sido transferidos foi aquilo que o senhor classificou como encargos financeiros na última Comissão Parlamentar de Inquérito. Pergunta número 1. 20% de juros não lhe parece um bocadinho acima do preço de mercado para serem pagos na altura? Segunda questão. Se o negócio era tão interessante e à data o Dr. Diogo Lacerda Machado representava um interesse privado que procura sempre maximizar o ativo e rentabilidade, por que razão aceitou a cedência de posição contratual a preço de custo? Ou seja, por que razão aceitou a call option ao preço que pagou, se o negócio era tão interessante, iria ser tão rentável e iria salvar a TAP? Depois diz aqui uma segunda frase, mais duas questões, que é o seguinte: foi o melhor negócio dos últimos 50 anos. Primeira questão. O Dr. Diogo Lacerda Machado sustenta esta afirmação porque, através da compra de uma empresa de manutenção e outra logística no Brasil, permitiu a entrada da TAP mais afirmativamente no mercado brasileiro. Pergunta que lhe coloco é: o senhor trabalhou com duas lideranças, viveu também o Dr. David Milman, que permitiu, numa aposta estratégica, a entrada da TAP no mercado norte-americano. Esclareça-nos, o Dr. David Milman, para fazer essa entrada e essa expansão, foi a correr comprar uma empresa de manutenção no mercado norte-americano. Última questão. 800 milhões de euros de buraco financeiro depois, após 15 anos, o senhor considera que foi para a TAP o melhor negócio dos últimos 50 anos. A pergunta que todos devemos colocar é: então qual foi o pior? Bem, terminou com a pergunta. Para intervir o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado. O elogio era um elogio e não enviesado. Mas deixe-me pegar no que disse o Sr. Deputado Pedro Coimbra e cito: não interessa se foi com o pelo do cão, com o pelo do gato ou com cascas de amendoim. Claro que não interessa. Para o povo português isso, se calhar, não interessa para nada. Mas eu diria mais: o Sr. Deputado podia ter acrescentado com cascas de mexilhão. E eu agora vou utilizar o termo direito. É quem se prejudica sempre é o mexilhão. E o mexilhão aqui é o povo português, é o contribuinte. Mas o grupo parlamentar do PS, que apoiava o governo PS nesta altura, não quis saber do mexilhão. Portanto, o Sr. Deputado podia ter posto também as cascas de mexilhão, não lhe ficava mal. Foram os dois, e eu posso lá chegar, foram os dois. Portanto, faltou-lhe esse a seguir aos amendoins. E eu vou pegar, precisamente onde o deputado Bruno Ventura terminou, que eu também tinha esta dúvida. O Sr. disse que isto foi o melhor negócio dos últimos 50 anos. E eu, pela primeira vez, vou ter que concordar com o Sr. É verdade, foi o melhor negócio dos últimos 50 anos, para quem investiu nele. Não para os portugueses. Para quem investiu nele, não tenho dúvidas nenhumas. Uma rentabilidade brutal como não se arranja nem nas Ilhas Virgens Britânicas, onde tem aquelas empresas offshore, de quem faz os relatórios, está a ver? Aí vou-lhe dar os parabéns. Isto é um negócio que... Qual 50 anos? Desde a história da República Portuguesa. Não deve haver negócio tão bom como este para quem investe. Agora, para os 10 milhões de contribuintes portugueses, foi, se calhar, o negócio mais ruinoso dos últimos 50 anos. E isso, Sr. Tem a sua convicção, eu tenho a minha. A história, provavelmente, há de me dar razão quando chegarmos à conclusão que, para descobrir tudo o que aqui foi feito, só com uma auditoria externa, com renome, com credibilidade e com isenção, sem
que alguém tenha de uma forma ou de outra ligação a este negócio. Está Aí colocada a sim questão, vamos Sr. apurar. Deputado, muito obrigado. E agora, a vez da Iniciativa Liberal, são 2 minutos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Lacerda Machado disse, já foi aqui amplamente repetido, que foi um grande negócio. Acredito, a questão resta perceber para quem. Porque diz que internacionalizou a TAP. Muito bem, mas a que custo? Porque se olharmos para uma análise custo-benefício, isto gerou um buraco de 809 milhões de euros, repartido entre TAP SGPS e TAP SA. E disse também que isto explica o que é hoje a TAP. Hoje, e em 2015, quando foi privatizada, que tinha capitais próprios negativos de 600 milhões de euros, e parte desses capitais próprios negativos, consequência precisamente deste negócio ruinoso. Ou seja, se vendêssemos todos os ativos da TAP e assumindo que íamos conseguir obter o valor que estava lá contabilizado, que depois, na hora da verdade, os preços de mercado poderão não corresponder ao valor contabilístico, ia faltar um buraco de 600 milhões de euros e também, consequência disso, a injeção de 3,2 mil milhões de euros. E, portanto, a analogia como ocorre é alguém que tem um acidente de moto, parte os braços, dá cabo da coluna, o braço esquerdo é leso e, portanto, bem, valeu a pena. Não nos parece claro que parte das duas pernas, peço desculpa, a minha dislexia, parte das duas pernas, o braço esquerdo fica ileso e dizemos, bom, mas conseguiu internacionalizar. Pois, tudo bem, a que custo? Finalmente, repito, só para ficar registado em ata, porque há aqui um diferendo, o Dr. Lacerda Machado diz que o que está no relatório que não é verdade, ou seja, não houve uma valorização de 20%. Ou que essa valorização, por outro lado, foi para cobrir o custo financeiro da operação. Então, eu deixo a questão colocada. Das duas, uma. Ou o relatório do IGF faz aqui uma confusão tremenda entre esta mais-valia concedida e um custo financeiro, ou então, por outro lado, este custo financeiro de 1 ano e meio, um prémio de 20%, enfim, a custo de financiamento de mercado parece-nos um valor exorbitante, sobretudo tendo em conta as taxas à data e não as taxas de juro atuais. Portanto, convém esclarecer e clarificar este ponto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Estão colocadas as questões todas, Sr. Dr. Lacerda Machado, e, portanto, neste momento são 8 minutos para responder, para concluir e para fecharmos a nossa audição. Está bem? Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já está? Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Eu optaria por começar por dizer, quanto à questão da geocapital, prémio, ganho, grande negócio, a geocapital não ganhou dinheiro nenhum na operação, como eu aqui disse, e agora é preciso contextualizar. Sendo uma oportunidade extraordinária identificada pela equipa de gestão da TAP, que era a compra de Varig, os gestores que lá tinham estado, designadamente o engenheiro Fernando Pinto, durante 27 anos, a TAP tinha um balanço que não permitia endividar-se. Foi isso que justificou desenhar uma solução em que não era o endividamento da TAP que lhe permitia dispor dos meios para fazer o investimento, mas a geocapital e o Banco de Desenvolvimento do Brasil, instruído pelo Estado brasileiro para apoiar a operação. Importa sublinhar isso, a propósito da racionalidade ou irracionalidade dela. Os 41 milhões foram aportados pelo Banco de Desenvolvimento Estatal do Brasil, por instruções, obviamente, do governo brasileiro. E o que se fez foi criar um veículo, a Reaching Force, foi perguntado o que é que eu tinha que ver, talvez o facto da ideia da empresa na hora ter sido minha, quando fui secretário de Estado, e acabei com metade dos atos notariais em Portugal. Vem daí, e dizia eu, foi um espantoso encontro, porque a primeira sociedade anónima, na hora em Portugal, com o nome decente, foi a Reaching Force. Parecia um encontro com o Criador, em certo sentido. E, portanto, para ficar claro, o que ficou entendido desde o primeiro momento assinado o acordo que foi que a geocapital só continuaria ligado àquele projeto de investimento se fosse possível comprar a Varig. E digo-vos mais, tínhamos assegurado financiamento, uma linha de 400 milhões de financiamento para justamente cobrir o esforço de investimento na reestruturação da Varig. E ficou claríssimo, desde o primeiro momento, que se não fosse
possível a aquisição da Varig, nada daquilo fazia sentido para a Geocapital. Não, a TAP verteu-se, vinculou-se exatamente em razão do espírito daquilo que foi entendido no primeiro momento. Certo? E mais do que isso, a Geocapital, foi aqui dito por mim, foi explicado designadamente no tal inquérito criminal que pendeu durante 12, 13 ou 14 anos. A Geocapital financiou-se para aportar rigorosamente aquela quantidade de dinheiro em dólares, não em euros, financiou-se aquela exata quantidade e pôs aquela exata quantidade de dinheiro à disposição da TAP. E quando se tratou do reembolso, porque a própria TAP foi o próprio engenheiro Fernando Pinto que, naturalmente, em nome do que tinha sido acordado, tomou a iniciativa de dizer vamos desfazer o negócio e os senhores vão sair. Já agora, a TAP tinha ganho 7 milhões de dólares, entretanto, porque revendemos a Varig Log e, obviamente, a Geocapital não recebeu um cêntimo desse ganho. Em condições normais, se fosse um consórcio ou uma parceria, a Geocapital teria ficado com 85% desses 7 milhões. Foi integralmente dinheiro que ficou nos cofres da TAP. E, quando se tratou do reembolso, o dinheiro não passou pela Geocapital. A instrução que foi eu que assinei foi diretamente para o banco. E assim se fez. Assim se abriu a operação, assim se fechou a operação. E, portanto, a Geocapital não teve nenhuma mais-valia, não teve nenhum benefício económico ou financeiro com aquela operação que foi cumprida escrupulosamente como contratada. E assim foi. E esta é a factualidade e, portanto, eu repeti-lo-ei tantas vezes quando forem necessárias, se quiserem, mas não, talvez não valha a pena. O Sr. Deputado perguntou-me qual foi, se este foi o melhor negócio. Eu digo, foi o melhor investimento que a TAP fez. Não tenho sobre isso nenhuma hesitação. O pior, Sr. Doutor, tem vários maus negócios feitos pela TAP. A abertura da linha de Macau foi um desastre. A linha de Macau foi um desastre. Olhe, se quiser, recua a 1972 a compra dos 747 que foram revendidos um ano e meio depois, que houve uma revolução que mudou tudo e foram vendidos com uma enorme perda para a TAP. Já agora, a TAP que faz 80 anos para o mês que vem, deve ter 4 ou 5 anos em 80 em que teve lucro. Entendamos sobre isso. A propósito de dinheiro dos contribuintes, a propósito da natureza que ela deve ter, vale a pena ter presente esse facto. E quero saber outro mau negócio que os contribuintes portugueses fariam? A privatização feita de madrugada de 12 para 13 de novembro de 2015. Sabe porquê? Porque ela valia 1.000 milhões de euros 3 anos e meio depois e era vendida por 40. Aí tem, sabe qual é a medida da diferença entre aquilo que foi feito naquela madrugada e aquilo que foi o resultado útil antes desse colapso, foi o Covid? 960 milhões e, portanto, como vê, eu estimo, espero, desejo, como disse, que a TAP seja privatizada, que seja privatizada depressa e que, sobretudo, aquilo que faz dela um agente económico fundamental na economia portuguesa é continuar a sua operação, que infelizmente só pode não ser maior, porque esse sim, um negócio absolutamente inexplicável, que é a privatização do monopólio das infraestruturas aeroportuárias de um país por 50 anos a troco de coisa nenhuma. Esse é o pior negócio que alguma vez foi feito na aviação civil e comercial em Portugal. Esse sim. Esse foi, e que é, devo dizer-lhe, identificado, aliás, por todos os interessados na TAP, o maior problema da TAP é... Bem salmo. Senhores deputados, eu compreendo que estejam a ouvir afirmações com que não concordem, não é? Mas, senhores deputados, o Dr. Lacerda Machado foi convidado por nós para expressar as suas opiniões.
e está a expressar uma opinião. Portanto, vamos ouvi-lo. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou, aliás, a responder à pergunta que o Sr. Deputado fez o favor de me fazer, e eu achei que, já que estamos no mesmo âmbito, fazia sentido assinalar esse facto que não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. Sr. Deputado, para terminar, muito obrigado. Sr. Deputado, volto a dizer o essencial. A preocupação sempre foi a defesa do interesse da TAP. Nessa medida, o caminho da valorização dela. Vou só deixar mais uma afirmação. Como deve calcular, no curso das negociações que decorreram, não exatamente entre 17 de dezembro, que essa reunião correu especialmente mal com o Sr. David Neilman e o Comendador Humberto Pedrosa, mas quando finalmente vieram para a mesa aceitando negociar a configuração, e eu expliquei as enormes vulnerabilidades e fragilidades daquele processo de privatização, a começar pelo consórcio, que já não era o mesmo do início, por exemplo, a resposta que me foi dada à mesa foi: o Governo sabia ao milímetro tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, terminou. O Sr. deixou as afirmações mais complexas para o fim. O que é aceitável dentro da regra do jogo, mas se calhar resultariam num conjunto de perguntas vastas. Mas é assim que as regras estão definidas e, portanto, Srs. Deputados, Dr. Lacerda Machado, agradeço a sua vinda à Comissão, a sua disponibilidade e cooperação. Esta audição está encerrada. Às 15h30 continuamos os nossos trabalhos com a audição seguinte. Obrigado, Srs. Deputados.